Programa Espaço Ideal Viver Vinhos, fazendo uma visita à Vini Portugal. A Vini Portugal acontece todos os anos no Brasil. Essa mostra, essa prova é feita em 2 cidades brasileiras, São Paulo, e a escolhida este ano foi Belo Horizonte. Vamos conhecer um pouquinho dos vinhos de Portugal e conhecer também toda a diversidade dos vinhos portugueses. Programa Espaço Ideal Viver Vinhos. João de Deus, cônsul de Portugal aqui no Brasil. João, qual a importância desta prova de vinhos portugueses aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte? Bom, boa noite aos telespectadores. Portugal é um país, como nós todos sabemos, que exporta produtos tradicionais para todo o mundo. E esses produtos dizem um pouco o que é o país. Um país de tradições, um país de cultura. O vinho é, talvez com o azeite, o produto tradicional mais vendido de Portugal no mundo. Neste momento, no Brasil, os vinhos portugueses são os 3º vinhos mais importados. Ficam apenas atrás da Argentina e Chile, porque têm as benesses da não imposição de impostos pelo Mercosul. A importância do vinho para Portugal é que representa muito mais do que o próprio vinho. Representa a história, representa a cultura do país. A grande riqueza de Portugal, que é a sua diversidade, sendo um país pequeno, mas muito diverso, também se traduz no vinho. Portugal é o país com mais castas autóctones do mundo. Isso dá uma riqueza ao vinho português que não passa pela quantidade, como outros vizinhos europeus, mas pela sua qualidade. E por isso ter provas destas aqui, cada vez mais frequentemente, temos todos os anos mais ou menos uma grande prova, tem sido fundamental para dar a conhecer a Minas Gerais o vinho português. Queremos que o vinho português chegue com mais quantidade, com a mesma qualidade e, se possível, com uma taxa de impostos um pouco mais reduzida. E como você vê a receptividade do mineiro em relação aos vinhos portugueses? Eu acho que o mineiro gosta de tudo o que tem qualidade. Eu vivo há 4 anos em Belo Horizonte, sei que Belo Horizonte tem um mercado para todo o tipo de produto que tenha qualidade, seja qual for a origem. E, portanto, eu acho que o mineiro é um destino óbvio para o vinho português. Há muito trabalho por fazer. Os mercados, por exemplo, de São Paulo do Rio estão saturados, tem muita oferta. O mercado mineiro está a começar descobrindo o que é o vinho português, saindo um bocadinho daqueles rótulos que toda a gente conhece, descobrindo a tal diversidade que lhe falei, e eu incentivo os mineiros a puxarem um bocadinho da bolsa e conhecerem novos vinhos de Portugal, que não vão ficar decepcionados com certeza. João, a nossa cozinha mineira, muito rica e tem muito da cozinha portuguesa, né? E o que você acha dessa combinação de comida mineira, gastronomia mineira com os vinhos portugueses? É natural, é simbiótica. A cozinha mineira, como você bem diz, é tão parecida e tão baseada na cozinha popular portuguesa que a simbiose com os vinhos portugueses é instantânea. Nós agora temos um tempo gostoso, este tempo frio, este tempo de 10 graus à noite, é um tempo que pede uma boa taça de vinho com uma boa feijoada, com feijoada não é tanto mineiro como outros pratos, mas com pratos bem mineiros, não há dúvida nenhuma que o vinho português acompanha belissimamente. Não façam, é o que muita gente faz, não ponham os vinhos tintos no frigorífico. É a única coisa que não devem fazer. O vinho tinto tem de ser degustado à temperatura ambiente. João, muito obrigada e vamos convidar aí o nosso telespectador a conhecerem os nossos bons vinhos portugueses. E bom proveito. Muito obrigada. Joaquim Tavares é representante dos vinhos Herdade Grande de Portugal. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esses vinhos especiais. Bom, os vinhos que são mais conceituados no Brasil, de uma forma talvez errada, porque todas as regiões de Portugal têm as suas especificidades, mas falando de Alentejo, o Alentejo realmente é um vinho que tem características que se adaptam muito bem ao tipo de comida do brasileiro, que são vinhos encorpados, vinhos com, portanto, uma intensidade de frutos bem intensa e são vinhos meio fechados. Portanto, não são vinhos doces, nem são vinhos muito suaves, são vinhos, enfim, meio fechados, mas bastante encorpados.
Portanto, a questão dos vinhos do Alentejo também variam de região, ou seja, dentro do próprio Alentejo existem micro-regiões. Os nossos vinhos da Idade Grande, eles se situam na melhor região vitivinícola do Alentejo, que é chamada a região da Vidigueira. A nossa herdade tem 350 hectares, fazemos 60 de vinha, a nossa colheita é manual, os nossos métodos de vinificação são os tradicionais e temos um cuidado muito grande em elaboração, seja do vinho mais simples ou vinho mais elaborado. Portanto, nós fazemos a vindima mais ou menos em 3 fases e de acordo com o vinho que vamos fazer, começamos a fazer em setembro e vamos até meio de outubro. A vindima mais para o final é para os vinhos mais nobres. Portanto, é a altura em que a uva já está um pouco passada, chama-se colheita tardia, em que tem uma quantidade de açúcar muito grande, o que na vinificação vai dar um vinho muito intenso e com um buquê fabuloso. Então, essas são exatamente as fases. Os nossos vinhos brancos, que a gente não percebe porque é que no Brasil, com o clima que tem, se bebe mais vinho tinto do que vinho branco. Porque, na verdade, na Europa, por exemplo, agora é verão. Na Europa, no verão, o consumo de vinho tinto cai, porque os peixes, os mariscos, então se pede vinho branco gelado a 10, 11 graus. Eu queria aproveitar essa simpática entrevista para dar um conhecimento aos seus telespectadores e aos mineiros em geral. Não é verdade, quando se olha o preço de uma garrafa de vinho branco e de vinho tinto da mesma marca, portanto, por exemplo, nós temos aqui o Condado Branco e o Condado Tinto. Os vinhos custam exatamente, ou seja, o custo para nós de produção, de plantio, de produção é exatamente o mesmo. Então, os nossos vinhos brancos custam exatamente o mesmo preço que os vinhos tintos. Normalmente o vinho branco é um pouco desvalorizado. O vinho branco é um vinho. Obviamente que tem algumas particularidades na sua estrutura genética. O vinho tinto, para o sistema cardiovascular, tem algumas propriedades, mas o vinho branco igualmente é um excelente vinho. Então, eu queria, esclarecer a todos, quando virem um vinho branco, ele pode ser tão bom como o tinto. Como há vinhos tintos maus e há vinhos tintos maus brancos. Mas o branco não tem nenhum motivo para ser depreciado, porque o custo de produção dele é exatamente o mesmo e a qualidade é exatamente a mesma. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de esclarecimento, inclusive, quanto aos vinhos brancos e tintos. Eu queria também fazer-lhe um convite, quando for a Portugal, portanto, para passar uns dias lá na herdade, para poder fazer um programa e trazer para os seus telespectadores, em que eles verão todas as fases da produção de vinho. Fica aqui o convite. Muito a estadia obrigada. É por conta da Idade Grande. Muito obrigada. Bom, estaremos lá com certeza. E a todos os seus espectadores e Minas em geral, eu gosto imenso de Minas Gerais e acho que o mineiro talvez seja um dos bebedores de vinho que está no estágio mais equilibrado do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a entrevista e com certeza estaremos lá para trazer para os mineiros. Estão convidados. Toda a produção dos vinhos portugueses. Através de vocês, convidamos todos os mineiros. Muito obrigada. Muito obrigado. Programa Espaço Ideal, o Viver Vinhos. Veja também todas as fases do nosso site, programaespacoideal.com.br.